Glória a Deus. Vou trazer uma mensagem de gratidão. Uma mensagem que está lá em Filipenses, texto conhecido, Filipenses 4, a partir do verso 10 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: Alegro-me grandemente no Senhor, por terdes firmemente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atento, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, dissestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste como oferta de aroma suave e como sacrifício acessível a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa falar conosco nesses minutos, em nome de Jesus, Pai. Queremos ser gratos mesmo por tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, você que está aqui, você que está nos ouvindo, há algo na nossa vida que nós nos achegamos diante de Deus e Deus é o nosso Pai, aquele que faz tudo por nós, aquele que nos ama. E não há como louvar melhor a Deus do que o louvor perfeito, que é o louvor de gratidão. Gratidão é um ato de adoração ao Senhor. E aqui Paulo, ele está falando com a igreja de Filipenses. E ele está falando
com a igreja e sendo grato, porque ele fala, eu não preciso mais de nada. Paulo aprendeu aqui, e eu vejo aqui como uma maturidade na vida do cristão, que nós temos que ter essa maturidade, porque quando nós enfrentamos algumas lutas, né, e as lutas, ela nos ensina muita coisa, elas nos fazem amadurecer as lutas. E nós precisamos ser gratos, como Paulo está sendo grato aqui, porque ele fala que ele aprendeu a ser grato, aprendeu a viver em todas as circunstâncias, qualquer circunstância. Tanto viver na pobreza, passando necessidade, como na fartura. Tem gente que só sabe viver na fartura. E não é grato nem na fartura nem nada. Se ele não consegue ser grato naquele pouco que Deus está ajudando ele não vai ser grato na abundância. Fala para você ser fiel no pouco, que no muito eu vou abençoar. No muito te abençoarei. Tem gente que não consegue. Quanto mais tem algo a mais, cresce um pouco, ele começa a diminuir os outros. Às vezes ele tem um pouquinho, ele está sempre abençoando, ajudando alguém, fazendo algo por alguém. Aí quando ele tem um pouco mais, ele fala assim, amor, fulano também precisa trabalhar um pouquinho, né? Lógico, nós que tem gente que não... Você ajuda, e a pessoa não quer trabalhar, não quer fazer nada. É diferente de você ajudar uma pessoa que você está vendo que está batalhando. Às vezes está difícil a situação, está na luta. Não, vamos ajudar. E ajudar, não estou falando aqui, ajudar só financeiramente. Às vezes é melhor você ajudar. Olha, se você sabe indicar para um emprego, ajudar a pessoa a crescer. Às vezes dar dinheiro para alguém não ajuda ninguém a ir para frente. Mas você comprar algo, um alimento para a pessoa que está precisando, você vai ajudar ela. Porque muitas vezes tem muita gente que às vezes começa a pingar um pouquinho de dinheiro ali, está vendo que está bom ali, está entrando comida, ele não vai fazer mais nada da vida. Acostuma. Ainda acha que é a sua obrigação de fazer. Mas ajudar aqui é ajudar a abençoar o outro, com o pouco que você tem, você abençoar. Ó, vamos junto, estou junto com você. É dar um bom conselho, é orar com ele. Lógico, se você consegue abençoar a vida dele, ó, esse mês, poxa, esse mês em casa está difícil, preciso, né? Não estou conseguindo pagar a luz, estou conseguindo pagar a água, tem muita gente que está assim. Não, eu vou te ajudar esse mês a pagar. Mas não é todo mês dá conta aqui, todo mês pagando. Todo mês pagando alguma coisa para a pessoa e a pessoa não querer. Aqui Paulo está bem claro quando ele falou, eu aprendi, eu tenho até demais. Já tenho para ajudar. Estou tendo para ajudar, estou tendo para abençoar. Já está tendo em abundância. Ele aprendeu, porque ele aprendeu em qualquer situação. Ele aprendeu a viver. E ele nos ensina isso. O que ele está querendo dizer aqui é para nós aprendermos a viver. Se está bom, vamos louvar o Senhor. Se está ruim, vamos continuar louvando, porque Deus é fiel o tempo todo. Ele sabe de todas as coisas. As lutas estão vindo. Vamos louvar, porque Deus tem um propósito em tudo.
Nós temos que pensar assim. Nós temos que orar assim. As coisas estão acontecendo, poxa, não está saindo conforme eu queria. Mas talvez está saindo como Deus queria, como Deus quer. Eu estava ouvindo uma palavra esses dias e eu não tinha parado para pensar, depois fiquei pensando nisso. Ele falou sobre que Deus muda a rota, né? E ele deu um exemplo de um avião. Às vezes você entra num avião, o avião vai chegar no destino, você vai chegar no destino, mas lá em cima, você está lá, você nem percebe. Mas muitas vezes o avião mudou a rota dele, por algum motivo. Mas ele vai chegar no destino, ele vai descer no destino, mas ele mudou a rota. E nós não entendemos quando Deus muda a nossa rota, Deus muda alguma coisa na nossa vida. Porque Deus tem um propósito. A primeira coisa quando acontece de alguma coisa mudar, o que? Nós ficamos bravos. Oh, não saiu conforme eu queria. Oh, mas Deus, eu estava orando tanto. Olha, não era isso que eu pedi para o Senhor. E às vezes Deus tem um propósito ali melhor para a sua vida. Um caminho melhor. Às vezes nós pedimos algumas coisas para Deus e Deus faz ainda melhor do que nós pedimos. Por isso nós temos que estar contente em qualquer circunstância, feliz em qualquer circunstância, adorar a Deus em qualquer circunstância, exaltar o nome dele em qualquer circunstância. Porque Deus é fiel, Deus é bom, Ele sabe de todas as coisas, Ele é nosso Pai. A palavra do Senhor fala que nós não precisamos se preocupar com o amanhã, o que vestir, o que comer, porque Ele está conosco, é Ele que vai cuidar. Amanhã pertence ao Senhor. Às vezes nós estamos tão preocupados, né? Já viu, a gente sempre fala, às vezes a gente começa a sofrer antes do tempo. Antes de mesmo acontecer, você já está pondo na cabeça, poxa, mas vai ter que fazer. Ah, mas não sei o que, é porque chega lá vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, porque não sei o que. Já estou até vendo. E às vezes a gente não está vendo nada, a gente só está imaginando algumas coisas que Deus já tem preparado para você lá na frente. Deus já tem preparado para nós lá na frente, naquele momento certo. E nós nem estamos percebendo a maneira. Às vezes nós ficamos bravos. Poxa, planejei uma viagem, não deu certo. Planejei tal dia, poxa, por que mudou? Né? Essa semana a gente estava conversando e depois fiquei pensando, né? A gente tem um congresso de casais. Poxa, ia cair num dia certinho. Uma sexta-feira, feriado, é sexta, sábado, domingo. A gente teria que ir na quinta. Mas só que a gente vai num outro final de semana, que não é feriado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Essa rota foi mudada, porque talvez nessa data vai ser bem melhor. Nós não sabemos, né, como vai ser, mas Deus sabe como vai ser. A gente só tem que agradecer. Eu não sei como vai ser o final do ano, nesse ano, mas Deus sabe como vai ser. Eu não sei como é que vai ser tal dia, mas Deus sabe como vai ser. Deus sabe todas as datas, como vai ser. Nós temos que só agradecer e não murmurar. Às vezes a gente se pega murmurando. Não, só estou me desabafando. Esse desabafo, você está murmurando, você está reclamando.
quando nós poderíamos orar mais, ser mais grato por todas as áreas da nossa vida. Se a gente tem uma enfermidade então, ou está com uma dor de cabelo, alguma coisa, a gente reclama. Nossa, mas por que eu estou com essa dor de cabeça? Ah, mas por que só com isso? Parece que só acontece comigo. É só na minha vida. Às vezes na vida do outro a dor de cabeça é bem maior que você nem imagina. Tem gente que está sofrendo muito mais que a gente. E anos. Como aquela mulher do fluxo de sangue que sofria há 12 anos. Imagina 12 anos sofrendo de uma situação, presa em algo. Aí Jesus libertou. A gente precisa ser grato. A qualquer coisinha. Senhor, isso aqui não é nada. Estou aqui com uma dorzinha de cabeça, mas eu vou te louvar. Estou aqui com uma dorzinha aqui, mas eu vou te louvar. Estou passando por essa situação, mas eu vou te louvar. Na minha família está tendo luta, está tendo... As coisas parece que está difícil. Mas eu vou te louvar. É só uma passagem. É só um vento forte que está passando. Nós vamos louvar. Nós vamos adorar. Ser fiel em tudo. Ser grato em tudo. A gente tem que começar a declarar na nossa vida coisas boas. A gente tem que começar a olhar para frente e falar, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Deus pode fazer. Eu quero ter um coração grato de poder abençoar, um coração generoso de poder abençoar cada dia mais. Como Paulo, que aquele poderia falar assim, olha, agora eu tenho tudo, agora é só meu. Vocês que se virem. Vocês não conquistaram nada? Cada um cuida do seu. Mas Paulo está falando aqui, não, agora eu sou grato por tudo. E agora eu tenho para abençoar. E ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Posso tudo. Eu sei o que me fortalece na hora da angústia. Ele me fortalece na hora que eu estou desanimado. Na hora que as coisas estão acontecendo, na hora que as lutas estão vindo. É o Senhor que me fortalece. Porque Deus é bom. Porque Deus é fiel em todo tempo. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Que essa palavra, você que está aqui, você que está nos ouvindo, ou vai nos ouvir em algum momento essa palavra. Lembre-se, Deus não deve nada para ninguém. Somos nós que devemos o louvor para Ele. Nós que devemos adoração a Ele. Ele não fica devendo nada. Ele continua fazendo. Ele continua abençoando. Ah, pastor, mas esse ano foi difícil. Esse ano as coisas... Parece que eu tive que fechar isso, eu tive que fechar aquilo, fechar os meus negócios. Eu tive que... As coisas parece que não iam acontecer. Ah, em casa financeiramente foi difícil. Eu não estou conseguindo pagar. Eu não estou conseguindo fazer. Pode ter certeza que a mão do Senhor esteve ali. Deus está mostrando algo muito tempo para nós, muitas vezes, mas nós não estamos enxergando. Muitas vezes nós estamos no quê? Batendo o pé no mesmo lugar. Vai batendo o pé no mesmo lugar, batendo na mesma tecla. Você está vendo que aquela tecla, né? Quando já está mexe no computador, vê, às vezes fica lá batendo naquele negócio, sabe que não está funcionando mais.
Já está na hora de trocar, já está na hora de mexer naquela tecla. Existem outras teclas, existe outro caminho. Quando Jesus está no barco com Pedro e os pescadores ali, que eles chamam e falam: vamos para essa pesca aí, que hoje vai ser bom. E eles falam: mas nós já passamos a noite inteira. A gente já passou o dia todo, já passamos a noite inteira. Não tem peixe. O que Jesus fez? Joga a rede para outro lugar. Joga do outro lado. Vocês já jogaram do outro lado? A gente já tentou de tudo. Sabe aquelas pessoas que dizem: não, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não, não adianta. Jesus fala: joga para o outro lado. E quando eles jogam, fala que eles pegou 153 peixes. Eles pegaram o peixe. Sabe o que é muito peixe? Encheram os barcos de peixe, e eram grandes, que foram vários barcos, e encheram os barcos. Foi a melhor pesca da vida deles, porque Jesus estava ali. Nós só precisamos agradecer ao Senhor e obedecer quando Ele fala. Está atento a ouvir a sua voz, está atento a ouvir aquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Jesus está nos mostrando todo dia. Às vezes nós ficamos perguntando para pessoas, alguma coisa para as pessoas erradas, falando com pessoas erradas. A nossa língua coça às vezes para falar com alguém que não deveríamos falar. Espera o momento certo. Vai, fala, conversa. As coisas vão acontecendo. Faça o seu melhor a cada dia. E agradeça o Senhor por tudo. Às vezes nós precisamos agradecer até pelas aquelas pessoas que nós não queremos que estão do nosso lado. Às vezes aparecem umas pessoas, as pérolas da vida, que aparecem na nossa vida, aquelas pedrinhas, sabe? Você fala assim: nossa, essa é uma pedra no sapato, que está incomodando. Mas uma hora você vai ter que tirar o sapato, parar, jogar a pedrinha, limpar. Mas a gente tem que agradecer até pelas essas pessoas que Deus coloca para a gente amar, para nos ensinar. E às vezes nós não estamos nem entendendo. Eu lembro de um filme que eu assisti, evangélico, que era não lembro mais o nome, se a Sara vai lembrar. Nós estávamos assistindo, que era de um pastor que era policial junto com outro, e o companheiro dele era uma pedra no sapato dele. Mas ele ia falando, ele falava de Jesus, e o outro não era cristão, e ele humilhava ele falava coisas para ele. Mas ele foi até o fim, ele já estava quase desistindo. Ele chegou uma hora que ele estava assim: poxa, eu não aguento mais. Mas Deus ensinou ele, porque depois outra pessoa foi dele que ele precisou. Que Deus quebra. Se mantenha fiel onde você está. Se mantenha fiel do lado de quem você está. Eu estou falando, às vezes isso acontece. Alguém que às vezes tira você fora do sério, em qualquer lugar. Na igreja, em qualquer lugar, no trabalho. Pastor, mas na igreja, é ser humano. Tem defeito como qualquer um. Todos têm defeito. O único que não tem defeito, que nunca teve defeito, que andou na terra e não teve um defeito, que foi santo, foi Jesus. E por isso nós buscamos até hoje essa perfeição em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz pela nossa vida.
com a perfeição. Foi para uma cruz morrer com a perfeição. Nós precisamos ter essa perfeição em Cristo Jesus. Ter Ele como exemplo sempre da nossa vida. Saber que somos imperfeitos, pessoas são imperfeitas. E nós vamos aprender com cada um delas. Em nome de Jesus. Ser grato. Sempre. Por todas as coisas. Gratidão. Sempre. Na sua vida, na nossa vida. Gratidão por tudo. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você. E que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor cuida em todo o tempo. Obrigado por todas as coisas, Pai. Obrigado porque a tua palavra nos ensinou essa noite a ser mais grato, a ter um coração generoso, ter um coração amoroso. Nos ensina cada dia, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Dê paz ao nosso coração em todo o tempo, no nome de Jesus.